Fala galera, tudo bom? Eu sou o Peste Renan, estamos de volta com Aprenda Arduino aqui no canal. No último episódio nós estávamos fazendo uma calculadora de ΔV, utilizando o potenciômetro e alguns LEDs para a gente saber em qual parte do cálculo a gente iria estar, né? Eu expliquei um pouco do plano que ia ser, que a gente ia fazer e tudo mais. Com aquelas informações já dava para fazer o programinha e depois a gente começou a digitar as nossas variáveis. Muito bem, então procurando aqui por Peste Renan Arduino, né, a gente pode ver os três primeiros resultados aqui, é o da nossa série. E faz mais de um ano que a gente está tentando chegar em algum lugar com o Arduino, né? O nosso projeto da calculadora começou há 5 meses atrás e eu acho que nós vamos tentar finalizar ele nesse episódio. Muito bem, mas por que não tem episódios tão frequentes de Arduino e tudo mais? Só para eu ajeitar aqui o Arduino, para eu me lembrar como ele funcionava, demorou quase 3 horas aqui do meu dia, só para eu me restabelecer totalmente, né? E além disso, eu quero passar a informação para vocês da forma mais correta possível. Algumas vezes eu esqueço alguma coisinha, então eu sempre tenho que treinar aqui um pouquinho antes para passar o vídeo da melhor forma para vocês, né? Mas não vou ficar falando muito aqui, vamos direto para a plaquinha do Arduino. Vou mostrar para vocês como a gente vai colocar o potenciômetro, os LEDs e os botões que a gente vai utilizar no nosso código. Então, muito bem, só para a gente relembrar, esse aqui era o código que a gente estava escrevendo. Nós temos aqui no topo de todo o código, né, como um comentário, lembra, //, a nossa fórmula principal do ΔV que a gente vai tentar reproduzir no nosso Arduino aqui, certo? Tá tudo bagunçado aqui porque como eu troquei para o Windows 10, eu perdi alguns arquivos, tive que recuperar, então ficou tudo escrito errado aqui, né? Ele sobrescreveu os acentos e tudo mais. Muito bem, isso aqui não é tão importante agora para a gente ver. Só para ficar bonitinho aqui. E aí a gente saber que é a declaração de variáveis da fórmula, né? Nós declaramos algumas variáveis para guardar os valores, depois a declaração dos pinos, né? As variáveis que guardavam os pinos. E no último episódio nós fizemos, tirando essa parte que eu estou comentando aqui fora, tá? Eu vou apenas comentar isso aqui fora. Espera aí. Aí, muito bem. Tudo que é comentado não é executado pelo código, né? Então, tirando essa parte que eu comentei aqui, nós tínhamos colocado o nosso pino do potenciômetro como uma entrada, né, um input. Depois o pino do botão também, que a gente nem colocou ainda na plaquinha, né, como uma entrada também. E por último fizemos um loop, ou um laço, né, aquele que faz uma mesma instrução várias vezes, para declarar os LEDs como uma saída. Assim a gente poderia fazer eles acenderem de acordo com o valor que a gente colocasse pelo digital write, né? Bom, então eu escrevi aqui mais algum tantinho de código para eu relembrar como que funcionava o nosso esquema de fazer o Arduino funcionar, né? Porque faz muito tempo, cada vez que eu vou parando do Arduino eu me esqueço um pouquinho. Então eu vou mostrar para vocês a plaquinha, como eu montei aqui tudo só para testar, e depois a gente retira todas as peças e monta novamente no nosso projetinho aqui. Bom galera, como eu não tenho duas câmeras aqui, eu vou ter que mostrar o circuito e tudo mais com uma câmera só, né? Então vai ficar um pouquinho mais difícil para mim, mas eu acho que vai dar para entender muito bem. Nós temos aqui o Arduino Uno e aquela plaquinha que a gente pode colocar os nossos componentes para testar, né? Bom, eu fiz aqui um pequeno teste apenas para relembrar como a gente liga o botão, o potenciômetro e os LEDs também. E esse negócio aqui não faz nada mais do que, assim que eu seguro o botão aqui, ele executa uma função de ficar piscando o LED. Só que aí a intensidade do LED eu controlo no potenciômetro, certo? O potenciômetro é um potenciômetro de eletrônica mesmo, né? Não é igual aquele lá que a gente tinha pego do carro. E com ele a gente vai escolher os valores para fazer o cálculo da fórmula de ΔV. Certo? Então eu vou desmontar tudo isso aqui e ensinar para vocês como montar esses valores na nossa plaquinha e também no Arduino aqui. Infelizmente eu vou ter que ficar mostrando na tela, né, onde colocar, porque eu não tenho como filmar a nossa plaquinha aqui e eu mesmo falando e tudo mais, né? Mas eu acho que assim vai dar para entender. Então eu vou desmontar tudo isso, antes da gente fazer isso, né, antes de eu começar a puxar pinos aqui sem querer, eu posso acabar dando um curto em alguma coisa. Então o ideal é a gente desligar aqui o nosso Arduino para não dar mais problema, certo? Vou desmontar tudo e a gente remonta o esqueminha para a gente poder utilizar. Muito bem então galera, o primeiro item que a gente vai colocar aqui na nossa placa é o nosso astro aqui do cálculo, né? O potenciômetro. Com ele a gente vai poder escolher o valor que a gente vai colocar na massa total e massa seca segundo o nosso código lá no Arduino, né?
Então, muito bem, eu vou escolher um espacinho aqui na placa. Vocês se lembram que as linhas horizontais elas são interligadas e as verticais aqui somente desse lado que são interligadas, que é o positivo e o negativo, né? Então, muito bem. Eu vou colocar os 3 pinos aqui do potenciômetro na parte mais afastada aqui, deixa eu ver, não, na parte mais próxima, que fica melhor para eu poder mexer aqui, né? Então vamos encaixar ele rapidinho. E segundo a minha plaquinha aqui, se vocês puderem ver, o primeiro pino está no número 1, o segundo no número 3 e o terceiro no número 5, certo? Então muito bem, como que a gente vai ligar agora o potenciômetro na nossa plaquinha do Arduino? Primeiramente, seria legal se a gente distribuísse a energia da plaquinha, né, os 5 volts que vem dela, aqui na nossa placa de testes, certo? Então eu vou buscar aqui um fio vermelho, né, para a gente representar os 5 volts. Vou ligar aqui no Arduino, a gente pode encontrar na parte de power aqui, né, de energia, nos 5 volts que a gente tem aqui, certo? Dá para ver ali. E aí do lado dele, ali um pouquinho mais para frente, a gente tem, se a minha câmera pegar, esse que é o problema, né? A minha câmera não foca tão bem assim não. Se a gente encontrar aqui o GND, que é o ground, né, é o terra ou o negativo, a gente vai poder trazer isso aqui para a nossa plaquinha. Então colocando aqui na linha do mais, certo? Do positivo, e o ground no negativo. Me desculpem eu passar a mão na frente da tela aí toda hora, tá? Então primeiramente nós já temos a nossa energia agora na plaquinha. Se eu fosse ligar agora, ela seria energizada todos esses cantos aqui. Como que o nosso potenciômetro vai funcionar? O primeiro passo é a gente passar energia no potenciômetro para poder regular ela, né? Então eu vou colocar aqui com a nossa passagem do positivo. Eu poderia até passar, por exemplo, o positivo lá por trás da placa, né? E o negativo eu deixo aqui no cantinho. Vamos fazer isso. Então eu estou apenas mudando aqui de lado da placa, tá? Continua na linha do positivo aqui. Aí eu vou trazer esse positivo daqui de trás para o primeiro ponto do nosso potenciômetro. Olha só, como ele está na mesma linha aqui do ABCDE, eu posso conectar aqui atrás e ele ainda vai ser conectado com o pino do potenciômetro, porque essas linhas horizontais são interligadas, certo? Agora nós temos que retirar essa energia daqui, porque depois a gente vai poder medir ela, né? Então eu vou retirar aqui no último pino do nosso potenciômetro para o nosso negativo aqui na frente. Ó. Vou colocar aqui junto com o menos. Vou colocar ali próximo, você pode usar qualquer lugar da filinha aqui, certo? Vai ficar uma bagunça para a gente apertar botões e ver os LEDs aqui e mexer tudo assim, mas pelo menos é para a gente entender como que funciona e prototipar o nosso projetinho, certo? Então, olha só. Agora, onde que a gente vai retirar o valor do potenciômetro? O potenciômetro tem 3 pinos, então o pino do valor é o pino do meio dele. Eu vou colocar um fio amarelo para representar esse fio de valor, certo? Então, olha só. Aqui no número 3, e eu estou colocando no E, né? A gente vai puxar o pino de valor. Agora, onde que a gente vai colocar o pino de valor na nossa plaquinha? Vamos dar uma olhada no código que a gente tinha escrito no episódio passado. E eu posso ver aqui que na nossa declaração de pinos, eu coloquei o pino POT, como o pino potenciômetro, né, no A2. Você pode escrever também 2, porque a gente vai utilizar esse pino como um input, né, uma entrada. E sendo uma entrada analógica, né, ele vai saber que é uma entrada analógica se você colocar aqui. Então não precisa colocar A2, não. Mas é só para facilitar o código, né? Eu acho que eu já expliquei isso aí no último episódio. Vamos lá, tá um pouquinho difícil de focar aqui, mas a gente vai ver aqui o Analog In. Eu também estou olhando na tela para tentar fazer as coisas, então tá difícil. E nós temos aqui a entrada A0, A1, então vou colocar aqui na A2, certo? Quando a gente fizer a leitura do Analog Read, fazer a leitura analógica, ele vai buscar os valores desse potenciômetro aqui. Então vamos começar com isso aqui, a gente vai fazer uma leitura desses valores. Eu vou primeiramente escrever o código aqui, e depois a gente sobe ele para atualizar o código que eu tinha colocado agora há pouco no nosso Arduino, né? Bom, não sei se vocês se lembram, mas um modo da gente poder enxergar os valores que a gente vai buscar com o potenciômetro é utilizar a janela do Serial Monitor. Não sei se ele está aberto aqui. Ele estava aberto aqui e puxando os dados daquele exemplo que eu estava fazendo, né? Então nós vamos utilizar a entrada serial para poder buscar esses dados do potenciômetro. Vamos configurar isso aí? Vou tirar ali a janelinha. Vamos na parte aqui do Setup. E primeiro de tudo eu vou digitar aqui serial, certo? Com um S maiúsculo, é a classe serial.
a classe que lida com as comunicações seriais, né? E vou escrever begin. Begin é início, ou ele vai começar uma nova conexão. E a taxa de transmissão vai ser 9600. Isso é básico, sempre você vai utilizar quase esse mesmo valor de 9600 e sempre vai utilizar o método begin, né? Isso aqui é um método, olha só, para a gente começar a entrada serial. Só que até agora ele não está escrevendo nada dos dados do potenciômetro. Então, como que a gente vai fazer isso aí? O processo que a gente usa, o método que a gente usa para escrever dados na janela de serial é, utilizando a classe serial, a gente busca o método print. Quem está acompanhando um pouco da nossa série de aula de programação de Java com os foguetes no KSP vai lembrar aqui do print ln, por exemplo, né? Print significa escrever, e aí eu posso escrever aqui, por exemplo, teste. Todo texto que a gente for escrever, se for um texto mesmo, você vai escrever alguma palavra, alguma coisa assim, você tem que escrever entre aspas, certo? Para ele aparecer como texto. Então eu vou fazer o seguinte agora, eu vou plugar o nosso Arduino, certo? Vou colocar ele aqui. Muito bem, então eu vou carregar esse sketch aqui para o Arduino. Vai virar uma bagunça, porque ele vai executar essa função aqui sempre. Então se a gente abrir o Serial Monitor agora... eu já expliquei isso aí para vocês, tá? Ele está escrevendo teste que nem louco aqui, ó. Teste, até para sempre, né? Não tem como a gente parar ele aí. Então muito bem, não é isso que a gente vai querer. Mas vocês viram que o print... vamos prestar atenção aqui. O print, ele escreve na mesma linha e na frente da palavra anterior, certo? Para a gente acertar na próxima linha, eu posso colocar o print ln, print line. Ele escreve uma linha e parte para a próxima, certo? Vamos carregar novamente e ver como que muda o nosso monitor serial ali para ver. Vai dar tudo certinho, né? É rapidinho para compilar também. Nosso código é pequeno. E agora ele vai escrever teste em um monte de linhas. Olha lá que loucura. Ele não para mais, né? Muito bem, então. Vamos deixar o Serial Monitor de lado agora. E vamos voltar no nosso código. Seria legal se a gente pudesse enxergar, né, o quanto que o pino pot aqui está buscando quando a gente mudar o nosso potenciômetro, que não está aparecendo na tela aqui. Mas tudo bem. Então, primeiramente, seria legal a gente colocar uma variável para o valor do potenciômetro, né? Então vamos fazer o seguinte. Nós temos aqui as variáveis da fórmula. Eu estou apenas organizando aqui, colocando declaração de valores, por exemplo, de pinos e botões, alguma coisa assim. Eu vou colocar aqui, 2 barras são um comentário, tá? Então a gente vai colocar o valor do potenciômetro como um int, um número inteiro, né? Um número integral. E eu vou colocar o nome da variável como valor pot, certo? Ele vai iniciar com 0. Se você quiser, não precisa iniciar ele, mas se você fosse fazer uma conta diretamente, né, o ideal seria iniciar a sua variável com o valor já. Então muito bem, nós temos o valor pot agora. Agora eu posso colocar o valor do potenciômetro naquela variável. Então como é que a gente vai fazer isso? Aqui no nosso loop eu vou fazer a função analog read, certo? Vai fazer a leitura analógica do pino pot, que é o valor que a gente colocou aqui do nosso pino do potenciômetro, certo? Só que ele está fazendo esse método e ele está fazendo a leitura e beleza, ele não está colocando em lugar nenhum. Então vamos colocar essa função aqui, o valor dessa função na nossa variável valor pot, e a gente coloca o igual, certo? Quando eu não coloco a nossa declaração aqui do tipo da variável, a gente está colocando o valor de alguma coisa nela, né? Então agora eu tenho o valor da leitura do pino na nossa variável de valor. E agora seria legal a gente mostrar para a gente, ao invés desse monte de teste aqui, certo? Então vamos escrever o seguinte: o valor do potenciômetro é 2 pontos e barra, né? E, bom, eu poderia apenas somar aqui o valor do que a gente conseguiu ali do potenciômetro, né? Valor pot. Mas será que isso aqui vai funcionar? E também, olha só, o nosso monitor serial está mostrando o teste ali muitas e muitas vezes bem rapidinho, né? Seria legal se a gente demorasse um tempo para poder enxergar realmente o valor que está passando ali, né? Então eu vou utilizar a função de delay aqui na frente e colocar, por exemplo, 300 milissegundos, certo? Lembra sempre do 2 pontos e ponto e vírgula no final
para terminar a sua instrução. Bom, vamos carregar isso aqui no nosso Arduino. Ele está mostrando o teste lá que nem louco, né? Vamos ver o que vai acontecer agora. E muito bem, nós temos aqui... Opa! E o que está acontecendo aqui? Olha só. Parece que deu um erro muito tremendo, né? Se a gente tentar girar aqui o nosso potenciômetro, vamos ver o que acontece. Aparecendo mais texto só, né? Vamos voltar um pouquinho e olha só. Está aparecendo ali o potenciômetro é. E a gente vai girando mais, ele começa a voltar esse monte de letras. Muito bem. O que está acontecendo é que nesse serial println aqui, nesse método que a gente está utilizando, eu comecei a escrever um texto, né? E ele não interpreta muito bem quando a gente coloca o texto e algum valor, por exemplo, desse número inteiro, de uma vez só no mesmo método. E é aí que a gente vai utilizar o serial print e depois o serial println para poder colocar as duas coisas em uma linha só, né? Então, por exemplo, vamos retirar aqui o println, que a gente sabe que é para uma próxima linha, né? Ele coloca o valor, depois coloca uma próxima linha. E nesse primeiro método aqui, eu vou apenas deixar o valor do potenciômetro é. Agora nós vamos adicionar mais uma linha, dessa vez com o println, para ele dar um enter, né, no final da nossa linha. E vou colocar aqui apenas valor pot e ponto e vírgula, certo? Vamos colocar a nossa coisa de serial aqui embaixo e vamos dar um upload desse código na nossa plaquinha. Vamos ver se vai funcionar agora, hein? E olha só que maneirinho aqui. Nós temos o valor do potenciômetro e ele está mostrando ali 9. Certo? Eu vou girar aqui um pouquinho, 10, olha lá. Ih, que legal, olha só. Ele está subindo devagarinho e está passando de 255, né? Vocês se lembram que o LED a gente tem que escrever sempre no máximo em 255, né? Então se eu colocasse o valor do potenciômetro direto no LED, ia passar mais ou menos de 1/4 dele aqui, ele já ia começar a ficar aceso totalmente, né? E como eu expliquei para vocês no nosso plano aqui da calculadora, a gente vai utilizar uma função de mapear esse valor antes de poder trabalhar com ele, né? Trabalhar com o valor de 255, por exemplo, acender algum LED, alguma coisa assim. Então vamos fazer um exemplo simples. Eu vou conectar um LED aqui na nossa plaquinha, vou mostrar para vocês como conectar, e a gente vai controlar a luminosidade desse LED aqui com o potenciômetro. Muito bem, nós temos o nosso sistema funcionando aqui do mesmo modo. Eu vou pegar aqui um LED vermelho, a perninha maior dele, né, que a gente pode ver aqui, é o positivo, não sei se vocês vão conseguir enxergar, né? Eu já expliquei isso aí para vocês. A perninha maior aqui fora é a parte positiva, e a maior dentro do LED é a parte negativa, que também é a perninha menor. Acho que dá para entender isso aí. Vocês podem ver os outros vídeos também, né? Bom, eu vou afastar aqui um pouquinho, a gente sabe que a perninha maior é o positivo, então eu vou colocar ela virada na direção da nossa parte de cima, aqui onde tem o positivo para o nosso LED, né? Vou pegar aqui algum fio, poderia ser algum vermelho, algum de outra cor, contanto que você saiba de onde você está tirando, né? Vou pegar aqui o positivo desse fio, e olha só, vamos colocar o LED um pouquinho para frente para eu ter espaço para colocar o fio atrás aqui, ó. Então o lado positivo dele está na direita aqui na minha visão, né? E o outro lado vai ser o negativo. Só que vocês se lembram que a gente não pode ligar um LED diretamente em 5 volts, porque senão ele pode queimar? Então, a gente vai precisar aqui de um resistor para poder diminuir a tensão dele e ele poder acender certinho, ok? Eu não me lembro qual é o quanto que é esse resistor, né? Mas de acordo com o código de cores a gente poderia descobrir. Isso aqui eu acho que é 220 ohms, eu acho, né? Eu não sou muito bom em ler coisas de eletrônica, não. E o que a gente vai fazer agora? Na perninha menor aqui do nosso LED, eu vou colocar o resistor na frente dele e vou colocar a outra perninha no negativo que a gente já tinha na nossa plaquinha. Beleza, vocês podem ver que agora o LED está funcionando certinho. A gente ligou aqui o positivo direto nos 5 volts para ver se estava tudo ligado certinho, né? O nosso negativo veio para o lado correto e o LED está funcionando e brilhando aí bonitinho. Só que eu não quero que esse LED fique aceso o tempo todo, né? Ele não é um LED para indicar que está ligado. Então a gente vai ligar o LED mandando um sinal para o nosso cabo positivo aqui, só quando a gente quiser, né? E eu vou fazer o seguinte, olha só. Na nossa plaquinha,
nós temos aqui na parte de cima da plaquinha, onde está escrito Uno R3 ali, nós temos aqui o Digital PWM, né? Os que está escrito Digital PWM e tem o pequeno tio, deixa eu ver se consigo mostrar para vocês aí. Tem esse pequeno risquinho na frente, ele pode escrever o valor analógico, que é o valor que a gente está buscando do potenciômetro, né? Então somente as entradas que tem esse risquinho. E a gente pode ver ali que a entrada número 3, como a gente tinha colocado no nosso código, vai ser a entrada, vai ser a saída, na verdade, analógica, né? Ou a entrada, né? Então vamos colocar aqui no número 3, eu vou plugar aqui, deixa eu ver certinho, para não plugar errado. Beleza. Então agora a gente pode controlar esse LED a partir da saída número 3 aqui, que a gente vai passar uma tensão variável para ele de acordo com o potenciômetro. Certo? Vamos programar então, voltar aqui no Arduino. Legal, ele está lá ainda mostrando o serial monitor, muito bem, né? E agora eu vou mostrar o que acontece quando a gente coloca o valor direto do potenciômetro no nosso LED. Vamos dar uma olhadinha aqui em cima. A gente tinha declarado os LEDs como 3, 4 e 5, né, que a gente ia utilizar. E o pino 3 é o pino que a gente conectou agora. Então, para a gente acessar aqui um conjunto, né, de integrais, tem esse colchete aqui na frente. E o primeiro item dele, ele é numerado entre 0 e vai subindo os números, né? Então, o primeiro item dele seria o número 0, o segundo o número 1 e o terceiro o número 2. Eu quero ligar o primeiro LED, né, o número 1, que está no pino 3. Então nós vamos aqui, já que eu já fiz a leitura analógica, né, eu vou fazer agora a escrita analógica. Então eu vou colocar aqui analog write, abrir o parênteses e vou colocar para escrever o... Deixa eu me lembrar como é que funciona isso aí. Escrever no pino, a gente lembra lá que ele é o primeiro item do conjunto, né, de LEDs. Então no pino 3 eu vou escrever o valor POT, que é o valor do potenciômetro. Se eu não me engano, isso aqui já vai funcionar, né? Eu estou meio enferrujado aqui no Arduino. Vamos então carregar isso aqui para a plaquinha, para vocês verem aqui o LED, né? Vou trazer ele aqui para trás. E o potenciômetro também, junto com o nosso monitor serial. Vamos ver o que acontece. Se tiver certo isso aqui, né? Legal. O valor do potenciômetro é 0. Vamos gerar o potenciômetro. Opa, olha lá. Tá vendo que tem esse pequeno delay aí entre o tempo que a gente demora para buscar, né, o valor. Aí ele espera um pouquinho e coloca o valor no LED. Mas olha só, assim que eu passo de 255, o LED ele meio que dá um bug aí, né? Ele começa a reacender ou dar alguns probleminhas aí. Ele não funciona muito bem não. Isso porque o LED só aceita 255 níveis e o potenciômetro pode fornecer 1024 níveis, né? Então a gente tem que passar esse valor para o valor do LED, o valor do potenciômetro para o valor do LED. Então vamos então aqui na nossa parte de declaração de valores, eu vou criar mais um aqui, colocar valor LED, certo? Iniciar ele como 0 e aqui antes de passar o valor para o analog write, a gente vai utilizar a função de mapear, map, certo? MAP. Eu vou mapear o valor POT, que ele é entre 1023, certo? Do mínimo até o máximo, e vou mapear ele para 0 a 255. A gente fecha o parênteses e fica desse jeito. Só que eu estou mapeando isso aqui e não estou colocando em lugar nenhum também, né? Então olha só, vamos ver como funciona esse método aqui. É o método de mapeamento. Eu tenho que informar qual valor que eu quero mapear, qual variável, né? A gente está informando o valor POT. E da onde que eu quero começar a mapear? Bom, eu quero começar do valor 0 até o valor 1023, que é o mínimo e o máximo do potenciômetro. Eu quero mapear, eu quero que o valor 1023 dele seja o 255. E o valor 0 seja 0 também. Só que todos os valores entre esses daqui, né, ele vai mapear corretamente. Muito bem, eu estou mapeando, mas eu estou guardando onde? Eu quero guardar o nosso valor LED, né, que a gente declarou lá em cima. E aí eu vou passar esse valor LED aqui para o nosso analog write, que vai escrever esse valor no LED, certo? Então vamos agora carregar isso aqui para a nossa plaquinha e vamos ver se vai funcionar agora. Deixa eu voltar aqui no 0. Opa, peraí. Aí. Vamos ver, ele ainda estava com um código antigo. Agora sim. O valor do potenciômetro legal. Vamos subindo aqui.
Olha lá, o LED está se acendendo e a gente já passou ali do 255, só que ele não chegou no brilho máximo, porque agora ele está sendo mapeado corretamente, tá vendo? Se eu aumentar até o máximo mesmo, aí você pode ver tchan, o LED brilhando mesmo, certo? Se você quiser manter o valor aqui do potenciômetro do mesmo modo, indicar, né, de 0 a 255, você pode também fazer a função de mapeamento, certo? Eu acho que dá para entender muito bem como a gente vai buscar e mapear aqui os valores do potenciômetro. Poderia até diminuir aqui um pouquinho o delay, para ele um pouco mais rápido. E a gente vai utilizar esse método para poder fazer a conta do cálculo de ΔV. Olha só, indo um pouquinho mais rápido agora, né? A gente pode ver que fica um pouquinho mais fluido aqui a nossa troca de valores com o LED. Legal, mas a gente não vai ficar acendendo o LED de acordo com tal função do potenciômetro. Isso aqui é só para a gente exemplificar como buscar o valor e como mapear ele para o que a gente quiser. O LED aqui ele vai ficar basicamente ligado o tempo inteiro para cada parte do cálculo que a gente for fazer. Então, muito bem, a gente já aprendeu aqui como buscar o valor, como mapear ele. Então vamos começar a escrever o nosso código da fórmula agora. Muito bem, galera, para a nossa próxima parte aqui nós temos o nosso esqueminha funcionando muito bem. Eu gostaria de colocar mais alguns LEDs aqui e também um botão para a gente poder passar de cada parte do nosso código, né? Então vamos fazer isso aqui. Eu vou desconectar novamente a plaquinha para ela parar de funcionar aí e vou buscar mais alguns LEDs. Então a gente vai ter a nossa primeira parte do código, a massa total, né? Que se não me engano acho que era isso que eu tinha explicado para vocês. Vou colocar aqui um LED amarelo para a gente colocar a nossa... Deixa eu colocar ele um pouquinho mais atrás aqui, mais fácil para a gente. Muito bem, galera, eu troquei aqui alguns fios de lugar apenas para facilitar aqui a nossa visualização. Então eu coloquei um LED vermelho para a nossa primeira parte, amarelo para a segunda e o verde para a terceira. Só que eu vou ter que passar muito fio aqui em cima de tudo, então eu achei melhor pegar o nosso negativo que está vindo por esse fio preto e passar ele para o outro lado da plaquinha com o nosso fio cinza aqui. E também o positivo está sendo buscado do outro lado aqui, né? Aí fica um pouco menos de fio aí na nossa tela e eu posso também passar o nosso resistor agora por esse negativo aqui para o nosso cabinho mais curto do LED. Deixa eu mostrar, colocar primeiro aqui na plaquinha e eu mostro para vocês. Então olha só, não sei se vai dar para vocês verem aí certinho, mas a perninha menor aqui do nosso LED é o negativo, né? Eu vou deixar ele aqui do lado. E aqui eu já coloquei o nosso primeiro resistor. Tá bem difícil eu ficar dando foco aqui, a minha câmera não pega o foco tão bem, né? Mas dá pra ver que o negativo, o resistor vai na parte do negativo e o positivo vai vir de outra parte, né? A gente vai passar os valores para ele depois. Pra gente testar, eu vou colocar todos os resistores aqui no lugar correto, né? Na perninha menor. Nós temos aqui os 3 resistores, agora na perninha menor. E eu vou passar o positivo aqui da frente, ó, na perna maior do LED. Eu vou passar direto na energia para a gente ver se está funcionando cada um dos LEDs. Então eu liguei ali o LED vermelho, vou ligar a nossa plaquinha. Assim que ela passar a energia para a placa, esse resistor aqui que eu coloquei, ele é muito forte, então o verde está aceso, só que está muito fraquinho, né? Muito bem, vamos testar os outros LEDs para ver se está tudo ok. Olha lá. A perninha menor a perninha maior, na verdade, né, que é o positivo. Então todos eles podem receber aí esse positivo aí para funcionar. Muito bem. Nós vamos colocar cada um com a sua cor. Eu vou tentar achar o resistor que é o correto aqui. E o fio positivo é o que vai mandar o sinal, né? A gente não vai deixar ligado nos 5 volts. Nós vamos passar aqui para a nossa plaquinha de novo. E se lembra que no nosso esquema aqui do Arduino, os LEDs estão aqui entre os LEDs 3, 4 e 5, né? Os pinos 3, 4 e 5. Então a gente vai colocar o positivo de cada um dos LEDs. Deixa eu voltar aqui a nossa câmera de novo. Em cada uma dessas entradas. Eu estou aqui com a entrada número 3, então eu vou colocar essa entrada aqui no LED vermelho. Aí ela volta a funcionar como estava funcionando de novo, tá vendo? A gente pode testar com cada um dos LEDs. Colocar aqui no positivo de cada um. Ele está executando o mesmo código que a gente tinha feito até agora, certo? Então vamos lá.
O número 3 vai ser o nosso primeiro LED vermelho. Eu vou buscar mais alguns fios e colocar no 4 e no 5 também, para poder controlar depois, né? E pronto, 3, 4 e 5 eu tenho os fios aí laranja, amarelo e verde para a gente saber que são os fios do LED. Bom, agora vocês estão vendo aqui esse botão, acho que faz um tempinho já. Nós vamos conectar ele aqui na plaquinha. O botão eu estava tentando conectar antes e meio que me atrapalhei aqui. Mas os dois lados, pelo menos nesse botão, né? Os dois lados mais próximos são os lados que fazem contato. Então se eu apertar aqui, ele vai fazer contato com desse pino pro pino da frente. E não através, tá? Esse pino com esse aqui, eles são interligados. Então vamos lá. Vou colocar ele aqui na nossa plaquinha, dando um espaço, né? Vou deixar apenas a parte da frente do botão. E com o botão eu vou ligar do mesmo modo que a gente ligou o nosso potenciômetro. Eu vou ter que ligar o positivo, o negativo nele, só que eu vou ter que passar também um fio central para a gente poder buscar o valor dele. Então, muito bem, como a gente vai conectar o botão? Vocês podem ver que eu conectei só os dois pinos da frente, certo? Um dos pinos vai vir do nosso positivo, então eu usei um cabo roxo aqui para trazer o positivo para cá. Vai ficar um pouquinho ruim para apertar o botão, mas até que dá, né? É que eu estou tentando meio que mostrar para vocês, no jeito correto a gente poderia fazer um circuito para tudo isso. E agora nós vamos sair aqui do nosso botão e não vamos direto para a placa. Vocês se lembram que a gente tem que reduzir a nossa tensão, porque senão eu vou jogar 5 volts direto no Arduino de novo, né? Então eu vou utilizar esse pequeno resistor aqui, que pode ser de qualquer valor, apenas para diminuir um pouco mais do que os 5 volts, né? E entre um lado do botão, eu vou voltar ele... Nossa, vai virar uma bagunça isso daqui. Mas eu acho que ainda vai dar pra gente apertar, né? É por isso que ele tem dois lados, dá pra gente interligar aqui ou colocar o resistor em outro lado da plaquinha. Eu vou fazer isso aí, vou encaixar o botão nos dois lados da placa e eu posso trazer o negativo dele aqui para trás, ó. Então, muito bem, eu recoloquei aqui o nosso botão na nossa plaquinha. Deixa eu ver se eu consigo posicionar a câmera melhor aqui. Tá bem difícil. E agora, na horizontal aqui, né, os dois lados são interligados. Então eu vou passar o positivo, pode ser aqui pela frente ou por trás do nosso botão, né, mas só para demonstrar, vou passar ele aqui na frente. E aí o negativo, ele vai vir aqui do lado, só que nós vamos utilizar o ponto de trás, né, aqui. Eu vou colocar ele no nosso negativo aqui da nossa plaquinha. Então agora se eu apertar o botão, ele vai dar contato entre o positivo e o negativo. Só que eu estou apenas fechando o circuito aqui e gastando energia do Arduino, a gente não está buscando esse sinal. E é aí que a gente pode buscar com algum fio aqui. Eu vou utilizar um fio azul, já que o botão é azul, né? Nós vamos buscar o estado desse botão aqui, utilizando ainda a parte do negativo, e volta na nossa plaquinha. Eu vou ter que utilizar mais uma entrada digital. Vamos utilizar o número 2 aqui, que eu acho que vai ser o pino do botão. Não me lembro qual era o pino que a gente tinha colocado no nosso código, mas desse modo a gente consegue clicar ele e pegar os dados dele, né? Então vamos programar agora isso aí. Muito bem, para demonstrar que a gente conectou os LEDs corretamente e também o nosso botão, eu vou modificar o nosso código aqui para piscar os 3 LEDs aqui a partir do momento que eles vão sendo configurados aqui no setup. Vocês se lembram que o setup executa apenas uma vez só e ele nomeia, né, os pinos que estão dentro do nosso conjunto aqui LEDs, né, como saídas. E aí eu posso talvez fazer eles brilharem aqui durante um tempinho enquanto ele vai fazendo esse looping. E olha só, nosso pino do botão é realmente o nosso pino número 2. Então conectei aqui certinho na nossa placa. Bom, vamos fazer esse teste então. Quando ele for configurar a nossa plaquinha, ele vai fazer o seguinte: ele vai definir cada pino aqui como uma saída, né, como a gente viu na última aula. E eu vou colocar também uma função de digital write nesse pino, né, esse pino, com o valor de high. Assim ele acende com o máximo de tensão aí no nosso LED. E é claro, vou também dar um delay, dar uma pequena espera, de 100 milissegundos. E vou escrever digital write esse pino low, certo? O low ele fala que é para ele desligar o LED. Então, muito bem, toda vez que ele passar aqui por dentro nesse loop, até chegar a 3, né, nós temos 3 LEDs. No primeiro ele vai
fazer ele acender, espera 100 milissegundos e vai desligar. Isso vai acontecer muito rapidamente quando a gente fizer o setup, a primeira parte do nosso código. Vamos tentar carregar ele aqui para a plaquinha. E fiquem olhando os LEDs. Muito bem, ele nem ligou aqui porque eu quis fazer, né? Mas tudo bem, eu vou tentar corrigir o nosso código aqui. Bom, na verdade eu me esqueci de uma coisa muito interessante aqui, né? Ele está fazendo digital write no número que a gente tem aqui em cima. Por exemplo, como a gente começou em 0, ele está dando digital write no pino 0 aqui do Arduino e não no nosso conjunto de pinos de LEDs, né? Isso aqui foi erro meu, vamos corrigir então. Eu quero que ele acesse o pino, esse pino, né, que a gente viu esse looping aqui, dentro do conjunto de LEDs. Aí sim ele vai fazer os nossos LEDs piscarem, né? Agora sim, vamos carregar e ver se vai funcionar nossa parte do setup. Olha lá, carregando. Vocês viram? Piscou muito rapidamente porque a gente tem apenas 100 milésimos aqui, né, para ver ele acender e depois apagar. A gente poderia colocar talvez meio segundo para demorar um pouquinho mais e aí ele vai acender cada um dos três novamente. Legal, vamos carregar novamente. Eu troquei também o resistor ali, então o verde vai piscar com mais intensidade agora, ou vai brilhar com mais intensidade, né? Vai fazer o setup e 1, 2, 3. Então muito bem, a gente conseguiu acessar os 3 LEDs ali, eles piscam para falar que está no local correto, né? Vou diminuir aqui o nosso delay de novo para deixar bem rapidinho essa parte. Então nós já podemos acessar aquela parte ali. Agora nós temos que criar a nossa função de fazer a leitura do valor do botão. Bom, então muito bem, a gente já sabe como acessar os LEDs. Vamos acertar a parte do botão que está aqui. Está funcionando, só que a gente não está conseguindo ler o valor dele pelo nosso pino 1 aqui, né? Pino 2 na verdade. Vamos voltar no nosso código, nós temos aqui a declaração dos pinos. O pino botão é o número 2, nós conectamos ele certinho. Só que eu preciso de uma variável para indicar se o pino foi apertado ou não. Vamos colocar essa variável como um número inteiro, né, um integral. Eu vou colocar a variável como nome de estado botão, certo? E ele vai começar como 0. Quando a gente apertar, ele vai para 1, né? Ele vai mandar toda a tensão, né, pelo botão e a nossa leitura desse pino vai indicar que ele está ligado. Muito bem, então nós temos aqui a variável do pino do botão, né, o pino que a gente tem aqui no Arduino. O estado dele, a gente vai armazenar o que a gente buscar nesse pino, nessa variável estado botão. E talvez eu possa fazer o LED número 4 aqui, o número 4 não, do pino número 4, né, que é o nosso segundo LED, o LED amarelo, e acender quando a gente apertar o botão, para confirmar que a gente pode confirmar alguma coisa no nosso código, né? Então, primeiramente, dentro do nosso loop aqui do loop principal, seria legal se eu colocasse aqui estado botão, né, que é a nossa variável, e eu colocasse o valor do pino botão. Só que a gente vai ter que fazer a leitura digital, né? Ele sempre vai valer ou o mínimo ou o máximo, ou desligado ou ligado. Então eu vou utilizar o digital read. Nós vamos colocar aqui, ele vai ler do pino botão, certo? Que é a variável que a gente tem lá em cima. Então toda vez que a gente apertar, ou outra vez que correr o loop, ele vai ficar armazenando o valor que está aqui no pino do botão. Se o botão não tiver apertado, ele vai armazenar 0, né? E se tiver apertado, ele vai armazenar 1024, na verdade. 255, na verdade, indicando que ele está ligado. Bom, depois disso, eu acho que seria legal a gente colocar um digital write, né, para a gente escrever no pino do LED número 2, né, que é o LED amarelo. Então eu estou dirigindo o conjunto nosso aqui. Eu coloquei um valor errado ali. Seria o LED amarelo, então vamos contar aqui 0, 1, 2, né? O segundo item do meu conjunto é o número 1, 0, 1, 2. Então a gente coloca ele aqui dentro. Nós vamos ligar esse pino com o valor do estado botão. Não é o jeito correto de fazer esse negócio do clique aqui, né? Mas vamos ver se vai funcionar por enquanto. Muito bem, olha só, vocês viram ele carregando aí o código, né? Deu tudo certinho, aqui a gente pode continuar com o potenciômetro funcionando. Vamos tentar apertar o botão agora. E olha só,
Quando a gente aperta ele, ele liga o nosso LED amarelo. Então está funcionando quase que certinho. Algumas vezes quando eu clico muito rápido mesmo e está dentro do delay, né, que a gente tinha colocado para esperar um pouquinho, ele não acende o LED. Isso aí vai ser uma coisa mais complicada para a gente acertar. Mas por enquanto eu acho que clicando aqui o LED acendendo já dá para a gente fazer alguma coisa com o nosso código. Mas galera, eu infelizmente vou ter que parar o nosso vídeo aqui porque já tomou muito do meu tempo e eu estou tentando fazer essas coisas aqui imaginando na hora, sabe? Eu tenho que me lembrar do que é a função, o método e tudo mais, e isso aí acaba sendo muito difícil para mim. Mas eu acho que com o que a gente viu até agora já dá para melhorar um pouquinho mais o nosso código e já continuar fazendo a calculadora. Vão ter mais episódios de Aprenda Arduino, eu vou tentar fazer mais regularmente, pelo menos até a gente terminar essa calculadora, né? E por enquanto a gente conseguiu aqui, pelo menos, escolher algum valor de algum LED, né? Olha só. E também ligar um LED apertando um botão aqui, que é algo que a gente já tinha visto antes, mas como eu não tenho tempo para fazer mais nada, isso aqui é o que a gente conseguiu fazer até agora, né? E a gente está programando pelo menos a parte do hardware, né? Dos botões e do potenciômetro, para depois pensar na parte da programação dos códigos e para fazer a nossa fórmula de ΔV. Depois disso, eu queria falar para vocês também que além do Arduino, a gente vai utilizar um programa chamado Processing. Ele utiliza informações do Arduino, ou não precisa ser do Arduino, sabe? Mas é para fazer programas no computador. Então a gente vai poder criar uma telinha que vai mostrar o valor tudo bonitinho na tela, os botões e os LEDs também, qual parte a gente vai estar da fórmula e tudo mais. Vai ficar bem para frente porque eu tenho que me lembrar também como que funciona esse programa. Mas ele tem a mesma base do Arduino, é o mesmo tipo de função, né? A função setup e a função loop. Lá é a função draw, então você escreve coisas na tela, você desenha coisas na tela. Se vocês estiverem interessados nesse programa, já vão baixando e vão aprendendo sobre ele, porque ele é muito legal e muito poderoso também. Certo? Então, me desculpe, eu não tenho mais tempo para gravar aqui, nós conseguimos fazer alguma coisinha pelo menos, e fica para o próximo episódio para a gente terminar o nosso código. Eu tenho que me preparar um pouco mais também, porque eu acabei gravando coisa aqui a mais e tive que descobrir na hora, né? Mas se vocês gostaram mesmo assim, vocês podem deixar o gostei para ajudar na divulgação da série e também do canal. Deixa o seu comentário aí embaixo no que você quer ver aí na nossa série, e eu vejo vocês no próximo episódio. Certinho? Falou galera, valeu!